Eu já falei antes e vou voltar a repetir. Para mim, o Cruzeiro mereceu perder porque errou muitas oportunidades claras de gol. O Cruzeiro teve 19 finalizações e apenas 4 foi no gol do goleiro Gabriel Brazão. Sem contar que o Santos teve poucas oportunidades ofensivas e aproveitou, jogando sempre nas costas do lateral direito William. É claro que o sistema defensivo é um coletivo, mas o William foi primordial nos 2 gols que o Cruzeiro tomou. No primeiro, ele não acompanha o Guilherme, no segundo, participa da saída de bola errada do Cruzeiro e não volta para recompor, ou seja, o William foi realmente decisivo na derrota do Cruzeiro, sem contar outras críticas como a atuação mais uma vez pífia do Marquinhos, que o Cruzeiro pagou 22 milhões de reais recentemente pelo jogador, e é como eu falei para vocês, o Cruzeiro não jogou bem, não mereceu vencer, muito pelo contrário, mas também nós fomos prejudicados pela arbitragem, até porque o Cruzeiro teve o seu segundo gol ali invalidado pela arbitragem em um lance que normalmente ele estava deixando seguir durante o jogo, ou seja, não tinha critério. A gente viu, por exemplo, um lance muito parecido no primeiro tempo, onde o Cruzeiro pede uma penalidade em cima do Kaique lá na área, e foi bem parecido com o lance. E outra coisa também, o árbitro estava de frente para a jogada, era um lance interpretativo da arbitragem, não tinha nada que impedisse ele de ter uma boa visão. E mesmo assim, o VAR chamou ele para uma revisão. E quando a gente teve ali, por exemplo, no segundo tempo, Matheus Henrique sendo calçado, ele simplesmente mantinha a sua palavra. Ou seja, contra o Santos, ele chamava a responsabilidade. Contra o Cruzeiro, o VAR chamava e pedia uma segunda análise para o árbitro do jogo. E não é à toa que o Cruzeiro tem reclamado da arbitragem. Já falei e volto a repetir, o Cruzeiro mereceu perder pelo tanto de gol que perdeu e pelos erros defensivos, principalmente do William, mas também foi prejudicado pela arbitragem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que tá pegando na zona mista celeste. Com o CRB não conseguimos caminhos para conseguir ganhar o jogo, mas hoje o Cruzeiro jogou para ganhar o jogo. Jogamos no primeiro tempo, a gente criou muitas situações, acho que talvez caprichar um pouco aí, sendo um pouco autocrítico, mas hoje toda análise fica do lado. Acho que quem tem que ser analisado é o juiz. Fomos muito prejudicados hoje dentro do campo. Eu senti uma arbitragem muito tendenciosa em contra do Cruzeiro. Eu sou um cara que nunca reclamo da arbitragem, sempre sou autocrítico com nós, com o nosso time, mas hoje o nosso gol foi mal anulado, porque senão o pênalti no primeiro tempo sobre Kaique tinha que ser dado também. Aí o VAR não foi ativado, contra nós é ativado. Então é difícil porque a gente trabalha, se esforça, temos um presidente que dá o melhor para nós também, e que nosso jogo se resolva em erros arbitrais é ruim para nós. Romero, e na derrota contra o Ceará, realmente o torcedor inclusive reconheceu que o Cruzeiro não tinha jogado bem, mas hoje eu faço uma avaliação similar à sua, que o Cruzeiro não jogou mal. A atuação do Cruzeiro foi boa, o Cruzeiro teve vontade, e qual que foi o determinante ali, o quanto que atrapalha quando a arbitragem faz essas marcações, não mantém o critério, anula, e aí entra na cabeça dos jogadores, se atrapalha dentro de campo? Com certeza, porque o foco começa a mudar, como você falou, toda a falta de Cruzeiro era cartão amarelo, tinha quase todo o time pendurado, é difícil jogar desse jeito, não poder uma chegada falando na bola, né, disputar, porque se essa falta que ele apitou para anular o gol, então não tem que ter jogo, toda jogada de disputa vai ser falta. Então é difícil, como você falou, o foco fica nele. Talvez a gente tentar entender que o Cruzeiro também incomoda quando está brigando ali em cima, fazendo as coisas bem, um time está ordenado, um clube ordenado. Hoje com certeza todo mundo vai querer jogar no Cruzeiro, porque o time que está ordenado, que o Perinho dá o melhor para nós, a estrutura, tudo, e incomoda muita gente. Romero, sobre a parte física do Cruzeiro tem um jogo muito intenso fisicamente, né? A gente vê isso principalmente no primeiro tempo do Cruzeiro contra os adversários. No segundo tempo, você acha que o time está perdendo um pouco dessa intensidade? Você acha que é algo para ser controlado ou não? Você pensa diferente? Bem, a gente vem trabalhando muito nisso aí. Acho que, por exemplo, falando do último jogo da Copa do Brasil, quem fez o gol da vitória foi o Eduardo, que entrou quase nos acréscimos. Acho que nosso grupo está bem comprometido, todo mundo. Chegou para a quinta hoje, passou pouco tempo, a gente chegou aqui na sexta tarde, não tem desculpa disso, porque acho que o primeiro tempo nosso foi muito intenso sim, o segundo tempo a gente estava bem, o Santos não estava conseguindo crescer no jogo, até se encontrar com o primeiro gol, com certeza a gente tem que avaliar isso aí e ver que coisa a gente pode melhorar para manter a intensidade durante todo o jogo. Romero, o Jardim até falou disso, dos amarelos, e como é que é para um volante, um cara de marcação, ter esse amarelo, que ponto? E eu sinto que não me prejudica porque mesmo assim no segundo tempo eu consegui disputar a bola, consegui ganhar a primeira, segunda bola, continuei intenso, logicamente
na cabeça tá que tem um cartão, mas mantendo a calma na hora de fazer a marcação, a gente consegue continuar jogando. Romero, o Cruzeiro no primeiro tempo queda na marcação do Cruzeiro. É questão de cansaço físico, é questão de cartão, é uma mistura. Como é que você avalia essa facilidade maior que o Santos teve no segundo tempo para criar chances? Não sei se foi muita facilidade, acho que foi depois do primeiro jogo, depois do primeiro gol de Santos, desculpa, que aí a gente talvez se expõe um pouco mais, indo buscar o resultado, querendo vencer, porque o Cruzeiro é um time que joga tudo, jogou para querer vencer. Acho que esses últimos tempos do Cruzeiro mostrou isso aí em campo. Jardim é um cara que se preocupa por nosso time, com certeza faz análise dos rivais, mas o foco principal é nosso time, tentar dar o melhor, e é um time que joga para vencer, para fazer mais gol. Depois, eu falo aqui abertamente, já falei com os colegas, eu me senti muito prejudicado hoje dentro do campo. O Cruzeiro foi prejudicado pelo arbitragem. Falando agora, Romero. Tivemos uma boa resposta, mesmo eles fazendo o gol, a gente conseguiu fazer o 2-1. O lance onde acho que foi crucial na partida. Acredito que o Ito não teve o critério que ele vinha tendo durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, e aí foi determinante na partida. Depois o jogo ficou bem aberto, no contra-ataque eles conseguiram concluir em gol. A gente viu ali ao longo do jogo, em vários momentos, você duelando com o Mike. Como é que é encontrar ele aqui no Mineirão, onde vocês foram campeões juntos, com a camisa do Cruzeiro também foram formados na toca juntos? Como é que foi esse reencontro? Em alguns momentos ali isso é uma faísca, né? O Mike é meu irmão, a gente tem uma grande amizade e contra ele é sempre jogo duro, ele sempre coloca muito à disposição, mas... E vem tendo erros de arbitragem, foi assim na Copa do Brasil, num pênalti não marcado no Carlos Jorge, poderia ter um pênalti no primeiro tempo, e agora de novo, o quanto isso que prejudica ele mentalmente com a bola rolando, porque em determinado momento sentiu que isso atrapalhou, os jogadores ficaram um pouco nervosos pelos erros da arbitragem. Com certeza, atrapalha, porque a gente sente dentro de campo, e aí o árbitro acaba que vai minando algumas jogadas nossas também, não dá para entender. Em determinado momento usa um critério, depois usa outro. Até mesmo o Wilton, quando apitou no Mundial, agora recente, usou um critério e agora aqui no Brasileiro o outro. Então, assim, não dá para entender. O VAR também, várias vezes poderia ter solicitado para nós e um lance crucial foi solicitado para a equipe do Santos. Então, assim, fica a nossa indignação. Mas algo que a gente vem aprendendo muito com o Mister é que a gente não preocupa muito com o adversário e também isso aí a gente deixa para a nossa diretoria, deixa para o Mister também sair na bronca. A gente preocupa muito com o nosso jogo, com a nossa atuação, não deixar que esses detalhes influenciem. Tanto que eu acho que fizemos um bom jogo. Quem sabe no primeiro tempo a gente poderia ter matado a partida. Mas enfim, acredito que isso também não vai influenciar. Agora temos uma semana pra gente descansar, colocar as coisas em ordem e retornar bem pro segundo turno. E as suas expectativas desse primeiro turno do Cruzeiro, com 37 pontos em 19 jogos? Teve um pênalti que ele analisou, onde ele poderia também ter ido checar para tirar a dúvida concreta. E para nós, num lance onde que vai dividir muitas opiniões e ele foi solicitado. Então, assim, dois pesos, duas medidas, onde ele poderia também ter ido analisar. Você pontuou aí a questão da arbitragem em alguns lances, mas pensando na parte técnica, tática do time, o que é possível fazer para manter a mesma intensidade que o Cruzeiro vem impondo no primeiro tempo da partida, também na segunda etapa? Acredito que a gente também teve um desgaste muito grande nesse jogo. No segundo tempo a gente sofreu um pouco com isso, mas acho que a gente não pode desorganizar. E a gente tentou muito sair com a vitória. Acredito que o jogo ficou aberto e no contra-ataque eles tiveram a felicidade para matar o jogo. Outra questão também sobre aquele gol que foi anulado pelo Cruzeiro. Certamente no vestiário vocês já devem ter visto algumas imagens. Qual que é a avaliação também de vocês em relação a essa questão que o Cruzeiro teve o gol anulado? Boa noite. Bem, boa noite a todos. Em relação ao jogo, concordo plenamente que a segunda parte não conseguimos a intensidade que tivemos a primeira, não conseguimos o controle do jogo, porque no futebol não há milagres. Fizemos os 3 jogos durante a semana e chegamos mais cansados, principalmente no segundo tempo. O adversário fresco conseguindo colocar muito mais dificuldades, porque no primeiro tempo foi muito, muito bom. Em relação à segunda questão, eu não quero falar no lance do golo anulado. Eu vou falar uma coisa que a mim me... Eu quero dizer a palavra correta para não estar aqui a dizer uma asneira, mas fico muito triste quando os árbitros erram. Mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. E vou-vos dizer, lances nas costas do Wanderson não eram marcados, no Guilherme eram sempre marcados. Isto foi encostado mesmo à minha linha. Lançamentos de linha lateral, os nossos tinham que ser no local onde saía a bola, os deles podiam ser 20 metros à frente, que o árbitro até fazia o sinal para jogar. Aos 15 minutos o Kaique leva um toque no pé de apoio quando vai rematar dentro da área, não é falta. Um toque do mesmo género, anula-se o golo ao Cruzeiro. Malta, isso é que o Cruzeiro nos últimos anos não tem andado nos primeiros lugares do campeonato. Tem que haver respeito. Eu gostava que houvesse respeito
esta dualidade de critérios. Porque eu não vejo esta dualidade de critérios existir, e eu vejo quase todos os jogos da Liga, em alguns campos, principalmente nos campos que jogam as equipas que estão na frente. E eu gostava de dizer este respeito, porque às vezes o erro é uma coisa, mas uma dualidade de critérios, para um lado é uma coisa, a mesma coisa para o outro lado, o VAR chama para uma coisa, para outra situação do mesmo género, e vocês podem avaliar isso, a situação do Caico. E eu próprio falei com o jogador disse, em vez de eu ir armar o pé esquerdo, ele dá-me um toque no pé esquerdo e já fiquei fora do lance. Pode ser intensidade, a mesma coisa do que o Mateias. Se foi falta no do Mateias, ok. Falta no do Caico, penalti. Não foi falta no Mateias, ok, também não era falta. Não podemos, duas coisas, duas pesos e duas medidas. Eu acho que o Mineirão ainda não conseguiu criar este impacto, e o Cruzeiro não conseguiu este impacto e este respeito, porque o respeito ganha-se, que eu vejo outras equipas que os mesmos atos têm comportamentos completamente diferentes. Jardim, você disse aí que porque teve a chance de matar o primeiro jogo contra o CRB no Mineirão, acabou ficando 0-0. Com isso, você teve que usar novamente todos os seus titulares no jogo de volta para garantir essa classificação. E uma outra pergunta, quando você vai fazer as suas alterações, por que, geralmente, na maioria dessas alterações, a sua primeira opção sempre é o Marquinhos? Em primeiro lugar, com certeza que o que fizemos no primeiro jogo aqui, que gerimos a equipa, eu gostaria de ter gerido no segundo jogo da taça, não é? Porque permitia-me estar mais feliz para este jogo, como já fizemos anteriormente. Não conseguimos fazer essa gestão pelo resultado, não consegui ter o resultado que fosse para Maceió já com alguma vantagem. Como não gerimos, acabamos por ter os 3 jogos, uma equipa que iniciou com o mesmo 11 e iniciou bem, os 45 minutos iniciais foram muito bons. Depois perdemos um pouco a capacidade de pressionar, de jogar um passinho mais alto e de não errar, porque na parte final eu acho que também o cansaço levou a alguns erros técnicos de passos, falhando alguns passos, algumas ligações. Em relação às opções os nossos pontas são jogadores que normalmente trabalham bastante, defendem muito, a gente tenta sempre refrescar. Hoje o Cristiano e o Romero já estavam com cartões amarelos e a gente estava a tentar ser mais ofensivo e era 2 jogadores que estavam no risco. O árbitro, naquela dualidade de critérios, ia pô-los na rua, mas era fácil. Na próxima fase eles já estavam a tirar o pé, já não estavam a tentar ser produtivos como normalmente são, e por isso quer o Marquinhos, quer o Henrique, são jogadores da posição, e a gente normalmente troca jogador por posição. E depois, quando entramos com o Gabriel, aí já alteramos um pouco o sistema, vamos assim muito mais ofensivos, mas com certeza estamos ofensivos, mas depois perdemos um pouco o equilíbrio, que é um pedaço o nosso ADN. Jardim, tudo bem? Boa noite. Ainda dado a peso de ouro por uma das principais contratações do Cruzeiro na temporada, e ele é vice-artilheiro do time também na temporada. Só que ele só entra aos 42 minutos do segundo tempo, hoje entrou com 35, teve jogos que ele não entra. Por que o Gabriel não tem mais chance no Cruzeiro? Bem, eu sei que você ia falar disso, você fez o trabalho de casa. Você é uma pessoa que mostra competência, você sabe que o Gabriel, o Caio, Jorge e o Mateias juntos já jogaram algumas vezes, não foi? Sabe a produtividade que esses 3 jogadores tiveram no campeonato. Se não sabe, vai ver, porque eu sei que você é bom profissional. Depois, em relação ao artilheiro do campeonato, a gente tem um jogador que no campeonato brasileiro está na frente dos melhores marcadores, que é o Caio Jorge. O Gabriel também tem feito o seu trabalho e tem 4 golos, acho eu, tem 4 golos, mas com certeza que, devido àquele trabalho que você devia ter feito de casa, estar todos a jogar ao mesmo tempo, a equipa tem tido uma produtividade de 3 golos sofridos e 1 gol marcado. Eu vou-lhe ajudar nesse trabalho. Então, é fácil dar a minha resposta. 3 golos sofridos e 1 marcado, as coisas não funcionam muito bem com esses 3 jogadores, excelentes jogadores, mas que descaracterizam um pouco aquilo que é o nosso jogo. Jardim, boa noite. Eu quero ser muito bem claro nisto, a responsabilidade. O responsável sou eu pelas minhas decisões, de quem joga, quem não joga, da gestão da equipa. Eu sou o principal responsável quando nós perdemos. E hoje, como eu já vos disse, houve muitos erros técnicos e muitos dos jogadores que normalmente não erram dessa forma. Eu penso que o cansaço dos 3 jogos seguidos, alguns deles não estavam 100%. E eu não vos disse aos jogadores, quando não estamos a 100%, às vezes temos mais dificuldade de fazer as coisas bem. Jardim, em cima do cansaço que você falou, você faz 3 alterações apenas, tem mais 2, o porquê disso? E quanto à janela, a movimentação, chegou o momento de dar uma acelerada nessa busca aí por opções novas para incorporar esse time neste momento da temporada? Assim, nós fazemos às vezes substituições consoante as necessidades da equipa. Eu achava que mesmo o jogo a gente precisava do Caio na frente, precisava de 2 avançados, lançamos o Gabriel, o Mateias mais na construção.
refrescamos o meio campo com o Matheus Henrique, foi uma ideia mais coletiva também. Existem outras posições, por exemplo, o lateral direito, podíamos refrescar o William, que fez 3 jogos e já estava cansado, veio de uma paragem e de repente fez 3 jogos em 7 dias, mas não tínhamos as soluções para essa posição. E sempre que o resultado não é positivo, vamos a falar nos reforços. Toda a gente já sabe, o Cruzeiro está à procura de soluções diferentes daquelas que tem para valorizar a equipa e para criar um elenco mais competitivo. Ainda não chegaram, mas o clube anda a trabalhar. Com certeza que houve umas que falharam, porque não quiseram vir, mas procuramos outras e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um ou outro jogador para dar, principalmente, mais qualidade ofensiva nos corredores lá atrás. Bom, queria te perguntar se, pelo fato de ainda não ter recebido reforços para o restante da temporada, te incomoda se essa demora a receber esses jogadores, e pensando no jogo contra o Mirassol também, se você pensa em utilizar o Wallace para a opção do Romero, já que ele está fora do jogo. Primeira situação dos reforços, já vos falei, eu sei que o clube está a trabalhar e não venho aqui, o clube está a fazer um esforço na procura, na tentar a contratação, as melhores soluções. Por isso temos que estar todos imbuídos no mesmo espírito, não sou eu que vou estar aqui a criticar ou a falar, não, estamos todos imbuídos, que eu sei que o clube tem feito os esforços para trazer as soluções e umas ou outras não têm funcionado, mas continua a fazer os seus esforços. Em relação ao jogo do Mirassol, e como vos disse, fui 3, eu demorei 10 minutos, acabou o jogo, vim cá, ainda não estive pensando muito bem sobre isso, mas com certeza que ele também é uma das soluções. A última, professor Jardim, boa noite. Queria que você fizesse uma... Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!